Muito bem, estamos mais um dia aqui do nosso desafio de 21 dias para a gente formular o nosso 2021, construir o nosso 2021. E hoje eu tenho uma visita muito ilustre, muito querida, do doutor Jonatas Leônio, mais conhecido popularmente entre nós aqui do Dizascope como Johnny, né? Um amigo muito querido aí de pelo menos uns 13 anos para frente, que a gente já se conhece, que a gente caminha junto, que a gente aprende um com o outro, ajuda um ao outro, e eu estou muito feliz de ter ele aqui. Johnny, muito bem-vindo, muito obrigado por você aceitar meu convite. Obrigado, mano. Eu que agradeço o convite. Você falou aí, né, que tem uns 13 anos que a gente aprende junto um com o outro. Quero deixar claro que eu aprendendo muito mais do que ensinando com você. Desde sempre, a nossa trajetória aí começou já a gente trabalhando junto, né? Exato. E você sendo o meu líder, já a minha primeira referência ali dentro do ministério, né? Foi a primeira pessoa que eu trabalhei junto e foi muito legal, foi um tempo muito gostoso, né? E Muito bom. amo vocês, amo você, a Tá, Gá, Sarinha, João, Rose, toda a galera aí, a família Dizascope, que é minha família também, né? E pode Fala ter aí que eu certeza. sou. A igreja é um corpo com muitos membros, né? Eu costumo dizer que da família Dizascope eu sou o dedo mindinho do pé, que é aquele membro mais distante e que de vez em quando dá aquela coceirinha, né? Mas é parte importantíssima do É corpo, né? parte importantíssima do corpo. Cara, Quando sabe você que dá aquela tupadinha nas quinas, é é ele. você. Sabe que a recíproca é verdadeira também. Amo você, sua família, seus pais, seus irmãos, seus cunhados, todo mundo aí de São Bernardo. Então, a galera que a gente ama demais, a gente está sempre lembrando de vocês. Sempre que a gente pode, a gente está junto. Infelizmente, esse ano foi mais difícil, né? Pois Mas é. sempre que a gente pode, a gente está junto, nas conferências, nos retiros, nas campanhas, tudo que a gente puder estar junto, a gente está junto. E, cara, antes de contar, né, dessa nossa história aí, o Johnny liderou comigo os adolescentes durante muito tempo lá em Bragança. Quando a gente começou o ministério, a gente começou junto lá, né? Johnny, conta um pouquinho para eles sobre a sua carreira profissional, sobre o seu desenvolvimento e como isso se alinhou com o seu propósito. Gente, na verdade, eu tinha combinado com a minha produção que eu ia perguntar isso para todo mundo, só que eu esqueci de perguntar para as pessoas, e aí eu fui gravando e fazendo e tal, e eu não perguntei do propósito, mas eu vou começar aqui. Hoje é só o 10º dia, não tem problema, né? Não, o 9º dia, hoje é o 9º Antes dia, da metade ainda, né? né? Nem cheguei na metade ainda, então dá tempo ainda de Não. começar a corrigir. Johnny, conta um pouquinho da sua formação, da sua história e do seu propósito relacionado a tudo isso. Cara, é engraçado porque para mim foi diferente da maioria das pessoas a escolha ou a identificação do meu propósito, né? Profissionalmente falando. Eu vejo aí que é um desafio para a grande maioria das pessoas encontrar esse propósito e até isso faz com que você seja a solução para problema de tanta gente, né? Eu vejo que isso é uma coisa meio que crônica e epidêmica, né? Das pessoas terem dificuldade de encontrar. Por, por bondade de Deus, graça e misericórdia, foi uma coisa muito natural. Eu confesso que eu nem percebi como foi essa escolha de tão natural que ela aconteceu. Eu me lembro de muito pequeno, muito novo, né? Criança, eu com talvez, sei lá, 4, 5 anos de idade, as pessoas me perguntando o que você quer ser quando você crescer, e eu dizendo, eu acho que ainda é influenciado pelas consultas de criança, né? Consultas de puericultura, eu ia e eu achava interessante, eu achava aquilo legal, eu gostava daquele ambiente, e aí eu comecei a dizer que eu ia ser médico, e eu não sei se eu comecei a acreditar naquilo que eu estava dizendo, e os anos foram passando e talvez porque eu sempre fui um tanto quanto assim, eu não tinha não gostei muito de mudar da ideia.
eu acreditei naquela ideia e com 5 eu falava aquilo, com 6, com 7, com 10, com 15, até que chegou a hora de prestar vestibular e eu falei, poxa vida, eu sempre falei que era isso e eu gosto disso e eu acredito que é isso. E aí eu me lembro que o grande desafio para mim não foi escolher, porque eu já sabia, o grande desafio para mim foi entender se aquilo era possível ou não, porque a faculdade de medicina é muito, muito difícil da gente entrar. Esse é uma área profissional que não basta você identificar que é isso que você quer, você precisa encontrar um conjunto de condições que viabilizem isso. Então, eu tinha... A maioria dos meus receios não é se era isso que eu queria, mas a maioria dos meus receios era se era isso que eu podia, se eu de Em vários fato... níveis, né? Tem o aspecto financeiro, tem a Exatamente, localidade, tem a questão de passar no exatamente, vestibular, que é o vestibular mais difícil de fazer, tinha muita coisa exatamente. envolvida, né? Então, todas essas questões eram muito... Então, a maioria dos meus complexos não era com relação à escolha, mas à viabilidade dessa escolha. E aí o meu medo é, e se isso não der certo? E se isso que eu sempre acreditei e que eu coloquei como meio que uma única possibilidade, eu tinha tanta convicção de que era isso que eu queria, que eu nem me planejei. E aí, isso é uma coisa que, graças a Deus, deu certo, Uhum. mas se não tivesse dado, o meu dilema de propósito e profissional era esse. Então, o meu grande desafio era esse. Aí, eu me lembro, eu aí por volta dos meus 16 anos, ali naquela fase que você começa a cair em si, de que você vai precisar passar por uma prova, e de que a relação candidato-vaga das faculdades de medicina é absurdamente concorrida. Então, eu me lembro que foi o meu primeiro avivamento, porque foi quando eu comecei a buscar ao Senhor, não porque eu queria o Senhor, mas porque eu queria algo do Senhor. E foi a minha primeira necessidade que me fez orar por algo que não fosse comida e bebida, né? Aquelas orações mais infantis. Então, e aí foi a minha primeira experiência também com Deus. A minha primeira experiência em ver o poder de Deus foi ver um Deus que já estava trabalhando no meu propósito, eu ainda criança, Sem e você ver saber, que né? ele foi um Deus, ele é Opa! Deus capaz de realizar. Tem que ser os meus pais vieram do Nordeste com uma condição muito precária. Meu pai construiu uma vida melhor aqui em São Paulo, veio com uma mão na frente, outra atrás, como muitos nordestinos que vêm aqui para São Paulo tentar a vida. Então, eu tinha muito receio se seria possível fazer essa faculdade. Eu me lembro de primeira palavra, primeiro versículo que alcançou meu coração. Foi num dos congressos de jovens que a gente fazia muito, né, nos anos aí, início dos anos 2000. E o tema do congresso de jovens era: haveria coisa alguma impossível ao Senhor? E eu me lembro que naquele dia eu entreguei o meu sonho a Deus. Eu tinha por volta aí dos 16, 17 anos, estava começando a me preparar para prestar provas e tudo mais. Eu me lembro de eu prostrado aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu entrego este sonho nas tuas mãos. E eu acho que o que o que mais me marcou com relação ao meu propósito e a minha carreira profissional, a escolha da área, não foi nem a escolha, mas foi ver o poder de Deus se manifestando em todo esse processo. Tanto de passar na prova, nunca fui melhor aluno de nada, nunca fui um aluno brilhante, e ver Deus tanto preparando as condições cognitivas, intelectuais para que eu passasse, como ver as condições financeiras, os recursos também sendo preparados por Deus, Deus abençoando e abrindo portas. Então, a minha trajetória foi
foi muito guiada pela provisão de Deus, pela providência divina. E a escolha parece que foi muito intrínseca, foi muito inata já veio comigo já, Deus me presenteou já com... Acho que ele sabe, se eu tivesse que passar por esse processo, eu ainda não te conhecia, ia ser difícil de eu encontrar o meu propósito se ele já não tivesse dito. Graças a Deus agora tem você para ajudar o povo a encontrar o propósito. Cara, eu acho que o mais legal de tudo isso, como Deus desenhou essa história, é que foi por causa disso que você veio parar nas nossas vidas, né? Sim. Foi aqui Deus. a Faculdade de Medicina aqui em Bragança, né? O Johnny é de São Bernardo, e foi aqui que ele conheceu a galera do Desascope, antes mesmo do Desascope, né? A gente era lá da família Debaixo da Graça, lá com o pai do Douglas, lá que nós começamos a caminhar junto. Aqui em Bragança você também conheceu a Jéssica, né? Que é a esposa do Johnny. Então, tinha um laço aqui em Bragança, aqui, né? Um laço de laço, quando fala laço, os crentes acham ruim, né? Mas é que Deus entrelaçou as nossas vidas, né? Deus criou esse laço de amor, esse laço de carinho, de amizade, eterno, de respeito, né? E nós fomos os presenteados por você vir parar para cá nessa fase da sua vida e fez faculdade de medicina aqui em Bragança e eu acho que é um ponto que é errado da vida dele, ele quis voltar para São Bernardo, né? Deixou a gente aqui, foi embora, nos abandonou. Mas conta pra gente, então, a sua especialização, porque tem a ver com o nosso tema, né? Acho que eu não falei o tema. Nosso tema de hoje é incorporar a vida saudável no nosso 2021, né? Como a medicina com um viés cristão, com uma cosmovisão cristã, pode nos ajudar a pensar o mundo com essas lentes de saúde, como é um tema tão importante, a gente negligencia, principalmente os cristãos negligenciam muito, né? Me fala aí, sua especialização, o que tem a ver com o nosso tema? Então, eu me formei aí em Bragança em 2010, então estou completei semana passada 10 anos de formado. Como passa o tempo, né, cara? Passa Meu rápido, Deus do né? céu. Nossa. Pois é, 10. Estou completando 10 anos de formado e vim para São Bernardo e a partir daí comecei a minha trajetória de especialização aqui em São Bernardo. Eu me especializei em medicina de família e comunidade, que é uma especialidade médica que preza pelo indivíduo como um todo dentro do seu contexto. Então, a gente acredita muito na integralidade do cuidado, na integralidade do indivíduo. Então, entendemos que o indivíduo é maior do que a sua doença. Então, nós dizemos que o médico de família, ele não é especialista em um órgão, como, por exemplo, um hepatologista, não é especializado em um sistema, como, por exemplo, um cardiologista, não é especializado em um gênero, por exemplo, como o ginecologista, nem numa faixa etária, como o pediatra ou o geriatra, ele é especializado em pessoas. Então, se eu sou o seu médico, eu vou ser especialista em você. Então, eu vou sentar com você, conhecer a sua família, conhecer o seu contexto, conhecer as suas condições, os seus fatores de risco, os seus hábitos, para, a partir daí, pensar num plano de cuidado integral para você, pensar na sua qualidade de vida. Então, eu não vou olhar para um órgão, não vou olhar para um sistema, eu vou olhar para você como um todo. Então, eu fiz a especialização em medicina de família e comunidade, a partir daí, toda a minha trajetória foi aqui na Faculdade de Medicina do ABC, aqui em Santo André, uma faculdade muito boa. Dou aula na Faculdade de Medicina do ABC desde 2016. Hoje eu sou preceptor do programa de residência médica, formo especialistas em medicina de família e comunidade também, né? E tem um nicho aí dentro desse cuidado integral de pessoas que eu amo e que gosto muito de trabalhar, que são os fumantes, para fazer um cuidado integral também. Então, eu tenho um programa de tratamento do tabagismo, tenho um programa de cuidado integral de fumantes também. Então, tem uma clínica que estamos agora mudando de espaço, né? Num espaço muito bacana, muito legal. E é uma clínica de cuidado integral e de abordagem dos fumantes. Então, é uma área que me dá muito prazer, eu sinto muito prazer em fazer, em atender pessoas, porque me faz, é isso que você está falando, né? Eu consigo, dentro do meu nicho, dentro do meu eixo profissional, dentro do que me é
de vocação, eu consigo colocar tudo que tem de Cristo, tudo que Cristo colocou em mim, eu consigo colocar à disposição das pessoas, porque é olhar para a pessoa, né? É olhar para o indivíduo que está ali. Então, se Cristo diz, ó, ame o teu próximo como a ti mesmo, olhe para essa pessoa, veja tudo que você pode fazer por ela. Então, é uma especialidade médica que me permite fazer isso, olhar para a pessoa como um todo e auxiliá-la dentro de todos esses processos, né? Cara, você sabe quanto você estava falando isso, né? Eu, sinceramente, antes de te conhecer, eu não conhecia essa especialidade. Eu acho que ela é pouco divulgada, pelo menos. Eu não sei se eu que não sou muito Tem inteirado, mas poucos no Brasil. eu imagino que seja poucos. E eu fiquei pensando nessa relação, sabe, Johnny? Relacionando com a igreja, como se a sua especialidade, né, o seu jeito de olhar para as pessoas enquanto médico, seria meio que a especialidade de Deus. Porque Deus, quando olha, ele vê as pessoas. E nós, como cristãos, como líderes, como pastores, como pessoas que estão cuidando da igreja, muitas vezes a gente quer ser um especialista e cuidar dos pecados das pessoas. E falar, esse tipo de pessoa tem esse tipo de pecado, esse tipo de comportamento, esse tipo de coisa. Quando nós fomos chamados para ser como Deus, né? Como Jesus. E Jesus era um especialista em pessoas, não no pecado. Exatamente. Na verdade, por conhecer as pessoas, ele derrota o pecado. Por amar as pessoas, ele derrota o pecado. Falei, Exatamente. nossa, que sacada animal, cara. Que É área exatamente linda isso. da medicina, né? É exatamente isso. A gente tem um jargão aí, né, dentro da medicina de família e comunidade. Você é especialista em quê? E aí a resposta é essa mesmo. Eu sou especialista em pessoas. A nossa especialidade é você que está aqui na minha frente. Você é meu paciente, então eu vou ser especialista em você. Eu posso não saber tudo sobre você hoje, mas ao longo do tempo, eu vou me especializar em tudo que é relacionado a você. Todos os seus sintomas, todas as suas condições, todos os seus fatores de risco, todas as suas expectativas, todos os seus sentimentos, as suas funcionalidades que eventualmente possam estar sendo comprometidas por algum problema que você está tendo. Então, é enxergar a pessoa como um todo dentro do seu contexto, entendendo que ela é mais importante do que o que ela possui, do que o que ela sente. Então, ter essa centralidade no indivíduo. E a partir daí a gente consegue, como você falou, identificar, a partir dessa visão integral, identificar os compartimentos que precisam ser trabalhados para que o todo funcione bem, Que massa. funcione melhor, né? Para mim, só essa sacada já valia a conversa. Né? A gente pode até explorar um pouquinho mais essa ilustração e, em vez de falar de pecado, pode falar também do que a pessoa pode oferecer. De repente, alguém que é bem financeiramente ou qualquer outra coisa. Que você não foca na pessoa, que você está focando no que ela pode te dar, né? Ou um relacionamento, ou qualquer outra coisa, uma influência política, sei lá, qualquer coisa que ela possa te dar. Mas não tem a ver com isso, né? Tem a ver com quem ela é. Né? Então é muito massa. Você já largou na frente todos os médicos para mim, tá? Não é porque você é o meu médico que... porque você é meu amigo, aí não vai. Mas sabe uma coisa interessante? Porque, por exemplo, se você vai em não fazendo nenhuma crítica a nenhum tipo de especialidade médica, muito e pelo às vezes contrário. você vai precisar de uma ajuda, né? Com os especialistas. Muito. Uhum. A medicina de família e comunidade, ela tem por objetivo, e esse é um dos princípios, a resolutividade. Então, o que a gente entende que um bom médico de família, ele é capaz de resolver 90% dos problemas de saúde que uma pessoa tem. Então, 90% dos seus problemas de saúde, se eu for o seu médico, eu tenho que estar apto a resolver, a cuidar. 10% dos problemas vão ser problemas muito específicos que vão precisar de um cuidado focal, vão precisar de um médico que é especialista naquele tipo de problema, naquele órgão. São problemas de uma complexidade um pouco maior. Então, são complementares, nenhum é melhor do que o outro, né? Então, são complementares. Até se você tem, e eu acho que isso é uma coisa legal, né? Todo indivíduo deveria ter um médico para chamar de seu, sabe? Para falar assim, nossa, tal pessoa é o meu médico, ele me conhece, ele sabe o que eu tenho, o que eu não tenho, ele sabe o que eu faço, o que eu não faço, ele conhece a minha vida, ele conhece como é que é a minha família, a minha dinâmica, ele conhece por quê? Quanto mais eu conhecer de você, maior a minha capacidade diagnóstica.
Quanto mais eu conheço do inteiro, maior a minha capacidade de enxergar, quanto mais ampla a minha visão, maior o meu raio de ação que eu consigo perceber. Então, isso é uma coisa que eu percebo muito na prática clínica. À medida que o tempo vai passando e eu conheço mais a pessoa, eu tenho mais facilidade em identificar os problemas e em propor soluções que são factíveis para essa pessoa. Porque só conhecendo, eu vou poder dar um remédio que é acessível para ela. Só conhecendo, eu vou poder propor um plano terapêutico que seja acessível. Então, se você vai num cardiologista, não fazendo nenhuma crítica, esse é o papel dele mesmo. Qual é o principal papel dele? É saber se o seu aparelho cardiovascular está funcionando bem. Ele vai procurar desajustes no seu aparelho cardiovascular. E aí, se ele não encontrou nenhum desajuste no aparelho cardiovascular, ele vai falar, ó, seu aparelho cardiovascular está ok. E é isso que ele tem que fazer. Perfeito. Agora, pode, e seria muito mais eficaz se você fosse encontrar um médico que não fosse olhar apenas o seu aparelho cardiovascular, mas que te visse como um todo, identificou um problema no aparelho cardiovascular, ele pode ver, esse problema é de fácil resolução? Eu mesmo consigo resolvê-lo? Ótimo, resolveu o problema e eu te conheço a ponto de não precisar ficar pedindo exames desnecessários, propondo intervenções agressivas que vão trazer aí, de repente, alguns efeitos colaterais, alguns problemas associados à intervenção. Então, a ação dos especialistas focais fica até melhor, fica mais direcionada quando o paciente tem um médico que o conhece, que ele pode chamar de seu e que identificou problemas e aí já referencia com uma capacidade diagnóstica muito, muito maior, né? Eu acredito muito nisso, nessa complementaridade. Todos precisam de todos para funcionar legal, né? Que massa, que massa. Agora, o nosso tema aqui, né, então, é desenvolver essa vida saudável, né? Eu já tive no primeiro dia com a doutora Luciana falando sobre a parte alimentar em si, né, que é uma coisa que também nós cristãos negligenciamos muito, que compõe o pacote da saúde, né? Mas me fala aí, cara, que como você enxerga como cristão, né, essa parte de cuidado com a saúde, como que a gente pode olhar para isso de uma maneira com uma cosmovisão cristã, assim, né, com um olhar cristão. Cara, eu vejo isso de uma tal forma, e Deus tem aberto meu entendimento para isso, porque apesar de eu ter feito faculdade de medicina e já trabalhar há alguns anos nesse universo, Deus tem aberto o meu entendimento para essa cosmovisão cristã da saúde de algum tempo para cá. Não faz muito tempo assim que Deus me deu um start com relação a essa conexão. Porque o que Deus tem me feito entender? Que todo propósito é cumprido por um corpo. Então, você vê, quando Jesus veio à Terra cumprir o seu propósito, ele é Deus. Ele podia ter cumprido o seu propósito com uma palavra, ele podia ter cumprido o seu propósito com um anjo, Quisesse, ele podia, né? da forma que ele quisesse, mas ele veio em corpo. Por quê? O veículo que conduz alguém ao seu propósito é o corpo. Uau. E aí, tudo que Deus faz hoje na Terra, ele faz por meio do seu corpo, que é a igreja. Então, cara, o papel do nosso corpo e o papel da saúde do nosso corpo é tão importante que Jesus, de tantos outros papéis, escolheu esse papel para representar a sua igreja. Uau. Então, nós estamos falando de algo tão importante e tão negligenciado que nos limita até da nossa compreensão do papel da igreja, cara. Porque se a gente não consegue compreender o papel do nosso corpo, quando a gente ceia, Jesus diz, olha, isso é o meu corpo. Enfatizem isso, cara. Tudo que mais importa é o corpo. Não é para cultuar o corpo, mas você precisa entender que para cultuar você precisa do corpo. Entendeu? Uau. Então,
é um negócio muito louco, porque Jesus disse, olha, a igreja é o meu corpo. E para cumprir o meu propósito na terra, vocês vão precisar atuar como um corpo. Esse corpo vai precisar ser saudável, ajustado. Esse corpo vai precisar ter juntas que são bem lubrificadas. Esse corpo vai precisar estar trabalhando em conexão com a mente. A cabeça tem que comandar o corpo, não o corpo comandar a cabeça. E ele dá todo um padrão de funcionamento perfeito do corpo. E olha que interessante, cara. Quando Jesus vem à Terra em corpo, o que ele mais faz aqui? A ação, claro, ele não veio para resolver problemas físicos. Ele veio para salvar. Mas qual é o caminho dele até salvar a pessoa aqui na Terra? Ele começa o ministério, e se você for contar aí das ações descritas de Deus através de Jesus, das ações de Jesus no seu ministério terreno, a grande maioria delas é restaurando o corpo das pessoas. Dando vista para os cegos. Quando Isaías vai profetizar e Jesus lê a profecia de Isaías a respeito dele, o que ele fala? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quê? E aí vai falar de uma série de ações que estão relacionadas a trazer saúde e bem-estar. Dar vista aos cegos, pôr em liberdade os algemados. Então, Jesus estava curando de febre, Jesus estava curando de surdez, Jesus estava curando de cegueira, Jesus estava curando de epilepsia, Jesus estava curando de mão mirrada, de paralisia, de lepra. Jesus estava curando de uma série E o que aquilo significava? Aquilo não significava simplesmente, estou mostrando o meu poder. Sim, aquilo significava que ele estava mostrando poder, mas ele não fazia nada por acaso. Ele podia mostrar o poder dele fazendo os outros levitar. Uhum. Vou fazer vocês levitarem. Uau! Jesus é muito poderoso, ele faz a galera levitar. A maioria dos milagres de Jesus foi restaurando o corpo, para mostrar para a gente que nós somos aqueles que mantêm a obra de Deus. Cara, se Jesus fazia tanto para restaurar um corpo, por que a gente fica destruindo o nosso? Uau. Isso é muito louco, né? Nossa, Deus. Meu Deus. É muito louco, porque quando a gente entende o papel do corpo dentro dessa cosmovisão cristã, e a gente entende o papel que a saúde tinha dentro do ministério cristão, e quanto Jesus na Terra restaurava a saúde das pessoas, e a gente, enquanto cristão hoje, negligenciar a saúde é uma contradição absurda. Se tem um povo que devia zelar pelo seu corpo, que devia zelar pela sua saúde, esse povo era o povo cristão, porque nenhum deus dos falsos deuses aí fez tanto pelo corpo das pessoas e pela saúde das pessoas como o único Deus, Jesus, em carne aqui nessa terra. Então, eu enxergo hoje essa relação de um papel fundamental, cara. Isso revela muito sobre a nossa relação com Deus, isso revela muito sobre a nossa relação com o que Cristo, como cabeça, espera de nós hoje como corpo. Então, se nós individualmente somos membros do corpo de Cristo, cara, se nós formos membros que estão limitados em sua função, o corpo de Cristo está limitado. E aí, claro, não estou dizendo, não estou advogando que, então se você tem um problema de saúde, você não está cumprindo seu papel. Não, de forma nenhuma, porque aí vem a profundidade do nosso entendimento cristão, que nós não nos limitamos a um corpo, nós somos muito mais do que um corpo, nós somos um espírito envolto em um corpo. E aí Paulo vai dizer que nós temos um tesouro em um vaso de barro, e ainda que o exterior, o nosso corpo, se corrompa, o interior, esse se renova de dia em dia. Então, nós não limitamos ao corpo, nós entendemos que somos
tricompartimentais aí, que somos corpo, alma e espírito, nós entendemos que assim como há um Deus trino, nós também somos trinos de alguma forma, né? Nós somos um indivíduo, mas essas nossas três partes, elas de alguma forma se relacionam. E é muito fácil você perceber também que se você está indisposto, se você não está bem, se você está com alguma limitação física, é muito mais fácil você deixar de cumprir o seu propósito do que se você está com pleno vigor, se você está com disposição. Eu me lembro de uma frase de Robert McShane, pastor escocês, né, que morreu aos 29 anos, escreveu muitos livros e ele disse um negócio legal no leito da sua morte. Ele disse assim, ó, Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente, eu matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. Então, Uau. Olha que muito louco. O nosso corpo é o veículo, é o cavalo que Deus nos deu. Se a gente cuida bem do cavalo, a gente consegue levar a mensagem para mais gente. A gente consegue levar o nosso propósito mais longe. Se a gente cuida mal, se a gente não põe ele para beber água, não põe ele para descansar, se a gente não dá a vacina dele, se a gente não faz ele ter uma qualidade de vida, a nossa ação, o nosso propósito, a nossa missão fica de alguma forma limitada. Então, eu vejo hoje, e graças a Deus ele abriu meu entendimento para isso, a relação Cristo e saúde de uma forma muito mais complexa, profunda, completa, integral do que eu vi aí alguns anos atrás. Eu estou muito feliz porque Deus me fez entender isso, né? Uau. Mano, só essas primeiras revelações aí já valeram a conversa já, mas como a gente tem tempo, eu vou explorar você aqui ainda mais. Mas eu já tô aqui extasiado, já falando, meu Deus, isso aí é muito massa. Que legal. E assim, cara, eu pensei, né, enquanto você falava, que a gente até algum tempo atrás poderia ter diversas desculpas por falta de conhecimento, por falta de compreensão, tanto da palavra de Deus, quanto da medicina, da saúde, da evolução que tudo isso teve. Mas, em 2020, indo para 2021, não dá para a gente ter mais essas desculpas, porque o nível de acesso à informação que a gente tem, compilando aí todos os estudos, desde os pais da igreja até hoje, tanta gente boa que já passou por aqui, que está a um clique, a um estalar de dedos da nossa mão, para a gente pesquisar, aprender, crescer. E o tanto que a medicina avançou e o tanto que ela se tornou acessível, né? Porque muito do básico de condições de saúde, de condições de como cada um deve cuidar da sua própria saúde, já é de amplo acesso. Todo mundo sabe o que deve ou não fazer. E é claro, se você precisar, e todo mundo precisa, né, de uma orientação médica e de algo mais específico, você vai ter profissionais ainda mais capacitados do que qualquer ponto na história da humanidade, né? Então, assim, nós não temos mais desculpa para falar assim, não tem problema, o importante é o espiritual. Não, não tem como. Né? Tanto por um lado quanto pelo outro, nós não podemos mais negligenciar isso. Eu estava comentando com o Johnny fora do ar, o Johnny é meu contemporâneo, né? A gente tem a mesma idade, a gente nasceu no mesmo ano, e a gente eu tô com 34 já, o Johnny também, né? A gente está caminhando para os 40. E eu falei para ele, cara, nós precisamos focar na nossa saúde agora para chegar bem lá, né? E, claro, ele cuidou da saúde dele melhor do que eu, mas eu estou aqui pronto para recuperar o tempo perdido, já estou trabalhando muito fortemente nisso aqui, e como cristão também, né? Não tem como eu negar mais isso, né? Não tem como... Eu até preguei isso um tempo atrás, quando a gente fez uma pregação de dupla lá no Jesus Cop, e eu preguei sobre isso, preguei sobre a falta de cuidado com a saúde que nós temos e com a negligência que nós temos, partindo dos líderes, né?
Quantos de nós líderes, pastores, pregadores, não estamos acima do peso, não estamos descuidados com a saúde, não estamos em má forma física, sem cuidar do veículo, do cavalo, daquele que vai poder levar o mensageiro até os lugares, né? Eu falei, cara, eu não posso negligenciar isso. Por quê? Porque aquilo que eu entendo da palavra de Deus é que eu quero morrer como Paulo. No fim da vida, eu falo assim, eu combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Eu falo assim, Deus me livre de morrer de doença, de acidente, de qualquer outra coisa. Eu quero morrer tendo gasto a minha vida, eu quero morrer velho, gasto, entregue, sem a última gota do meu sangue já ter, tipo, mas para isso eu preciso de saúde. Para isso eu preciso cuidar, né, do meu corpo, né? Então, cara, muito pontual, muito importante. Que mais, Johnny, que você está pensando aí, que você está aprendendo? Então, cara, e pegando um gancho nisso aí que você falou, né, desse acesso à informação, e eu entendi algo que salvo raríssimas exceções, como uma cirurgia de urgência, raríssimas exceções mesmo, o que muda a nossa vida em termos de saúde é o que a gente faz todo dia. Na verdade, o que muda a nossa vida como um todo, não é o que você faz uma vez, não é o que você faz de vez em quando, não é o que você faz intensamente, é o que você faz todo dia. Por exemplo, se eu hoje decidir, cara, eu vou comer o dia inteiro salada. Hoje eu vou comer uns 8 pés de alface, cara. Intensidade. Se eu for intenso, mas for só hoje, cara, isso não muda a minha vida. O máximo que vai acontecer é que amanhã o hábito intestinal vai mudar um pouco, mas não vai mudar a minha vida. Agora, se eu tomar uma decisão de todos os dias eu comer uma porção no almoço e uma porção na janta, ainda que seja uma porção muito menor do que esses 8 pés de alface, essa mudança diariamente, ela vai mudar a minha vida. E, cara, isso que você falou é muito verdade. Se a gente for resumir aí em 10 hábitos, os 10 hábitos de saúde mais importantes para você viver uma vida mais saudável, com maior qualidade, com mais longevidade, cara, esses 10, se a gente colocar aí para a população brasileira, responda os 10 hábitos, mas a maioria delas vai falar, ó, comer salada, fazer uma alimentação natural, comer menos fritura, comer menos doce, fazer atividade física, se vacinar. Cara, a maioria desses 10 aí, a galera sabe. Uhum. Nosso problema não é não saber. Hoje, a informação está acessível. Parar de fumar. Cara, a galera sabe. Todo mundo sabe que fumar faz mal, sabe que comer fritura faz mal, sabe que tomar refrigerante faz mal. A gente sabe tudo isso. Não fazer atividade física faz mal. A galera sabe que se fizer tudo isso, dá certo. Nosso grande desafio não é não saber. Nosso grande desafio hoje é não saber aplicar, porque a gente, às vezes, não tem ninguém que consegue transformar isso em algo acessível, em algo factível, em algo palpável para a gente, na nossa realidade, né? E até foi isso que eu preparei aí, e até eu tô planejando aí para a última semana do ano, fazer uma série de vídeos para colocar lá no Instagram da minha clínica, JL Clínica. Uma série de 7 vídeos com hábitos para uma saúde integral, e aí vou tentar usar o mnemônico aí, integral, as 7 letras aí, para proporcionar alguns hábitos de saúde integral, de saúde inteira, que vai englobar aí desde a saúde mental, que é uma coisa que, esses dias atrás, eu estava conversando com um psiquiatra, e esses dias atrás, não, já tem alguns anos já, né? Estava conversando com ele, e aí ele falando do aumento do número de casos de depressão, ansiedade, suicídio, o aumento do número de pessoas fazendo uso de psicotrópicos, e como a população está adoecendo, né? E aí eu falei para ele, o que você propõe com relação a isso, né? O que você acha que resolveria esse problema? E aí ele ficou assim, como assim? Tem que ter mais psiquiatra,
Tem que facilitar o acesso. Falei, não, você não entendeu o que eu perguntei. Eu não estou propondo um jeito de como é que você vai prescrever mais antidepressivo ou fazer mais diagnóstico? Como é que as pessoas adoeceriam menos e teriam mais saúde mental? Eu não estou pedindo para você me dar um remédio para transtorno mental. Estou pedindo para você me dar uma solução para promover saúde mental. E aí ele falou, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca me passou. Quais hábitos produzem saúde mental? Não estou falando de fluoxetina, de sertralina, venlafaxina. Não, eu estou falando de o que a gente pode colocar dentro da nossa rotina, hábitos que protegem a nossa mente dos transtornos ou que podem diminuir a chance da gente desenvolver esses transtornos, né? Então, saúde mental, saúde cardiovascular, saúde respiratória, saúde musculoesquelética, saúde sexual reprodutiva, e saúde da pele, dos olhos, saúde saúde dos órgãos aí ginecológicos e urológicos, da próstata. Como é que a gente tem um conjunto de hábitos que nos produza saúde integral, que nos faça viver melhor, viver com mais qualidade de vida, não pensando em uma doença em especial, mas pensando em saúde em especial. A gente tem que parar de enxergar a medicina como aquele que diagnostica a doença e enxergar o médico e a medicina como aquele que te ajuda a produzir saúde, que te ajuda a encontrar caminhos mais saudáveis, né? Então, eu vou dar uma palhinha aí desses 7... Nossa, manda bala. 7 hábitos aí. Eu tô apaixonado. Meu Deus do céu. Você é suspeito, cara. Você é meu amigo. Vamos lá, manda bala. Se eu estivesse falando nada com nada aqui, você ia estar falando, cara, você é demais, porque mas eu e você é assim, cara. Não tem como acontecer, porque eu já te conheço há 13 anos e nunca foi nada com nada. Sempre foi relevante, importante, algo de Deus. Então, estou muito tranquilo que eu tinha certeza que ia sair coisa boa. É que eu me surpreendi, não por isso, mas porque como é uma área que não é aquilo que eu vivo no meu dia a dia, o tanto que se encaixa com a vida que nós precisamos. E assim, você não está falando nada, você não está formando ninguém em medicina. Você está falando coisas do dia a dia, prática, com uma cosmovisão cristã aplicável à nossa vida, que a gente precisa incorporar o quanto antes, e para 2021 nada melhor do que começar assim, né? Então eu tô extasiado assim já. Manda aí. Então, eu vou falar então esses 7 segredos aí para uma saúde integral, e aí depois, quem quiser saber mais, na última semana do ano aí, até o dia 31, eu não sei se eu vou fazer em live ou em IGTV, vou ver o que é mais acessível aí para todo mundo, para destrinchar com mais detalhes, porque aqui eu vou só mencionar aí alguns hábitos que vão promover não a saúde de um órgão em especial, mas uma saúde integral. E alguns deles não vão ser recomendações puramente médicas, mas vão ser hábitos que são do cotidiano e que vão, de alguma forma, refletir em saúde, apesar da gente não relacionar uma coisa com a outra. Então, são 7 letrinhas aí do integral, para a gente ter uma saúde integral. Então, eu vou falar alguns verbos com cada uma dessas letras, pelo menos 3 com cada um. Então, vamos lá? Pode ir? Pode, manda bala. Então, começando aí, o I de integral, vou propor 3 verbos, 3 hábitos com I para você ter uma saúde integral. Primeiro, não parece estar nada relacionado com saúde, mas integrar. Como assim integrar? Integrar pessoas. Quando você une pessoas, quando você trabalha como um pacificador, quando você trabalha pela integração, quando você para de ser um divisor e trabalha para ser um integrador, aquele que une propósitos, aquele que une pessoas, ou quando você também trabalha para integrar, isso é uma coisa que eu acho que até foi você que falou em algum momento, mas quando a gente integra atividades e a gente faz 2 coisas que a gente pode fazer simultaneamente, que não atrapalham uma outra. Por exemplo, eu estou dirigindo e
ouvindo uma pregação. Uhum. Eu estou fazendo uma caminhada, eu estou fazendo a minha atividade física e estou ouvindo a Bíblia. Eu estou pensando em... Eu falo na Masterclass isso, nas 5 dicas para você implementar em 2021, é isso aí, show de bola. Exatamente. Então, essa capacidade de integrar pessoas e de integrar atividades, de ser um integrador, não um entregador, pode ser entregador também, mas um integrador vai te fazer muito bem, vai fazer muito bem para a sua saúde, porque você vai conseguir otimizar a sua energia. A gente tem falado muito isso, principalmente nas doenças cardiovasculares e respiratórias. Pessoas que têm limitações de capacidade respiratória, de capacidade funcional, ela tem que fazer as atividades intencionalmente. Então, se ela precisa pegar coisas no armário, ela deixa as coisas na parte mais baixa do armário para que a energia que ela precisa gastar, se ela tem pouca energia, ela tem que otimizar o uso dessa energia. Quando a gente integra atividades, quando a gente integra pessoas, a gente está otimizando a nossa energia. Tenho 24 horas no dia, não dá para aumentar, mas eu tenho mais atividades. Então, que tal eu parar de desperdiçar o meu tempo e integrar atividades que não sejam concorrentes, que possam ser complementares e que vão fazer muito bem. Uau, Segundo, muito bom. Imunizar. Com I. O que é imunizar? É vacinar. Tomar vacina. Toma a vacina do coronavírus aí, não sei qual é que vai ser. Toma a vacina do coronavírus, toma a vacina da gripe, toma a vacina. Mas eu estou falando de uma imunização mais poderosa do que essa imunização ainda. Sabe quando a gente fala assim, quanto a isso aí eu já estou vacinado? Estou vacinado com gente desse jeito. Já estou vacinado com esse tipo de coisa. Essa imunização de você aprender com os erros, sabe? O que é uma vacina? É você ter contato com um antígeno, com um vírus atenuado ou com uma partícula do vírus, e aí você desenvolve uma resposta. Os anticorpos ali. Você desenvolve anticorpos contra aquilo, então você fica preparado para se proteger. Então, uma coisa que eu tenho entendido é que a gente tem que fazer um processo de reflexão, um processo de desenvolvimento de imunidade. Sabe quando a gente fala, você está ficando muito doente, por quê? Acho que minha imunidade está baixa. Isso. Por que a nossa imunidade fica baixa? Porque a gente está sofrendo, cara. O maior fator para baixar a imunidade não é falta de vitamina D, não é falta de vitamina C, porque a gente vai logo... Sim, achando, a primeira ideia é essa, né? A primeira ideia tá faltando alguma coisa em mim. Na maioria das vezes, o que está faltando é a gente desenvolver essa capacidade de se vacinar contra o sofrimento, sabe? Uau. A gente amadurecer uma resposta que proteja a nossa mente, que proteja o nosso corpo, que a gente consiga raciocinar sobre os problemas a partir do que já aconteceu, a partir das experiências que a gente já teve. Genial. Terceiro I, inspirar. E aí, quando eu estou falando de inspirar, eu estou falando de ar puro, de você fazer exercício de respiração. Então, vou te encorajar, faz bem demais você fazer exercício de respiração. Você fazer uma respiração profunda, contando até 3. Inspira. Cara, o oxigênio é a coisa mais maravilhosa que Deus fez aqui para a Terra, cara. Por isso que o Espírito Santo... A doutrina do Espírito Santo aí, a pneumatologia, vai comparar o espírito com o ar, cara, que é vital. Deus soprou em nós. Cara, cada vez que a gente respira fundo, e a gente tem essa experiência de inalar o ar, cara, é a gente tendo a oportunidade de lembrar do que Cristo fez ao soprar no ser humano o fôlego de vida, cara. A gente fecha os olhos e faz isso, mano. Conta até 3. Expira. Contando até 6. Cara, faz isso de manhã, de tarde, de noite. Pelo menos umas 3 vezes aí que você faz. Isso libera uma quantidade de oxigênio. Isso traz um relaxamento que faz muito bem para o corpo. Ô, Johnny, eu estava pensando nisso.
esses dias, e a gente nem tinha conversado e tal, eu estava fazendo essa relação na minha mente, né? Não tão profunda quanto você falou e agora que você falou me despertou mais ainda, mas como a gente negligencia isso também, porque a gente é uma geração tão acelerada que a gente está respirando menos do que deveria, né? A gente não tá presente para a respiração. E aí você fala assim, a pessoa está com algum problema, o que você faz? Calma, respira, né? Cara. Como assim, cara? A resposta é tão simples. E se você vai estudar aí algumas técnicas de meditação, algumas das técnicas de meditação dizem isso, ó. Pense na sua respiração. Cara, não, e a meditação é uma doutrina espiritual também negligenciada. Sim, e é cristã. A gente acha que é coisa de exato. hinduísmo, de, sei lá, budismo. Agora, olha só. Quando você está respirando, nós que somos cristãos, a gente pode fazer um negócio mais poderoso ainda. Que ao invés de pensar simplesmente na respiração, é pensar no fôlego de vida que a gente tem disponível através do Espírito Santo que está em nós. E cada vez que a gente inspira, eu tenho a oportunidade de receber e de sentir, cara, Deus está aqui na presença do Espírito Santo e eu estou recebendo. Cara, faz isso de manhã, de tarde, de noite, começa a se relacionar com Deus aí a partir da inspiração. E uma outra conotação do inspirar é inspirar pessoas, cara. É você ser uma inspiração, isso faz muito bem. Você sabe, você é uma inspiração para muita gente. Você vê quão bem isso te faz e como faz mais bem para você que inspira do que para aquele que é inspirado por você. Ele é abençoado, mas você, por inspirar, é mais abençoado ainda, por ser uma inspiração, por abençoar a vida de alguém, né? Então, esses 3 Is aí, integrar pessoas e tarefas, imunizar-se, tanto com imunização aí de vacina, como se vacinar com anticorpos passados, e o inspirar. O N, aí esse N, eu vou deixar aí para um pacote, um combo da natureza. Aí eu dei um nome aí de Innaturice. Você tem o In Natura, né? Quero propor que nós, enquanto cristãos, tomemos mais posse, nos apropriemos mais da criação, cara. Cara, Paulo vai dizer que as coisas criadas, elas são argumento suficiente para que ninguém tenha desculpa de não se relacionar com Deus. Relacionar com Deus, é isso. Porque são indesculpáveis. Porque, cara, tendo visto a criação, não ligaram com o Criador. E aí, a gente negligencia muito a criação. A gente diz que é coisa de ambientalista, coisa de... Mas, cara, nós precisamos entender o papel da natureza como ferramenta para trazer saúde. E aí eu vou trazer 3 eixos aí do In Naturice. Primeiro, contemplar a natureza, cara. Já tem estudos mostrando que se você ficar contemplando a natureza por um período de 5 minutos por dia, você adoece menos do que pessoas que assim não fazem. Uau. Então, você pega uma árvore, pega o céu azul. A gente hoje está falando aí da exposição à vitamina D, do sol. Cara, vai tomar um sol e escolhe aí um elemento da natureza e começa a contemplar aquilo, reparar nos detalhes. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso faz bem para o corpo, faz bem para a alma, faz bem para o espírito. Segundo eixo aí do In Naturice, uma alimentação natural. Eu sei que a gente já teve aí a conversa com a nutricionista, mas eu posso resumir muito do que ela falou em Naturice. Menos industrializados, mais naturais. Pronto, cara. Deus sabe o que faz. Se Deus deixou aí uns alimentos para a gente comer, vamos comer que Deus sabe. Deus sabe o que nos dá. E terceiro, contato com a natureza, tocar na natureza, cara. Essa energia verde que a gente sabe que hoje tem. A gente fala para as crianças, como que as crianças crescem saudáveis? Tem que mexer na terra. Tem que tocar na árvore, tem que ir lá brincar, isso desenvolve o intelecto, isso faz as crianças adoecerem menos, faz as crianças terem menos transtornos psicológicos, esse contato com a natureza.
Cara, isso vale muito para nós. Deus deixou para a gente, cara. Deus não vai abolir essa criação, Deus vai redimir a criação. A gente precisa fazer um bom uso do que Deus já nos deu, né, cara? Não, e foi mexendo com o barro que começou a vida, né? Então cara, deve ter uma ligação aí com alguma coisa, né? Olha isso, olha isso. E aí o T eu vou deixar no eixo do tempo. Tempo para 3 coisas que a gente nunca tem. E aí, quero que você que está assistindo aí, encaixe na sua agenda, se vira, mas encaixa tempo para essas 3 coisas. Tempo para Deus. Segundo, e é tudo com D, para ficar mais fácil você guardar. Tempo para Deus. Segundo, tempo de descanso. Cara. A gente precisa dormir. Hoje a gente está adoecendo muito porque a gente não dorme, cara. A gente dorme pouco, dorme mal. Dormir, cara, por que Deus, para fazer a mulher, Deus põe o homem para dormir? Porque a vida nasce do descanso, cara. Então, a gente precisa aprender a descansar, desconectar, tempo de desconectar. Cara, nós estamos conectados demais, isso está fazendo mal para nossa mente, cara. A gente está o tempo todo alerta, o tempo todo ligado. Chegou mensagem, chegou notificação, chegou... Cara, e isso é uma bomba para o nosso cérebro, cara. E ele desconecte, entre num estado de tranquilidade. Tempo de desconectar é importante também. O E, exercitar diariamente. Exercitar a mente através de leitura, estudo, através de cursos e fazer aí tudo que você puder para esticar sua mente, para turbinar sua mente. E o espírito. Exercitar o espírito por meio da oração, do jejum, das disciplinas. Todo ser humano nasceu para empreender. Cara. Sabe que a gente adoece porque a gente não empreende? Cara? A gente fica sofrendo diante de um problema, não entendendo que Deus nos chamou para resolver esse problema através de um empreendimento. Então, exercitar, empreender e expandir. Expandir a mente, expandir o que a gente já tem, porque isso vai fazer muito bem. Quantos minutos a gente ainda tem? Não, fica à vontade aí, a gente pode passar, não tem problema. É o seu horário que o meu problema é o seu horário. Só volta um pouquinho no E, ali só para resumir, porque deu uma picadinha na hora que você estava falando. Então, fala de novo o E. Então, o E, exercitar, corpo, mente e espírito. A gente ou só exercita o corpo, ou só exercita o espírito. A gente é assim, né? Não, sou crente. Então, o exercício físico para pouco se aproveita, né? A gente vai na Bíblia ainda. Mas não é para nenhum, né? É para pouco, né? Tipo, tem o seu valor. Você precisa dele. É o cavalo, né? Então, exercício físico, exercício mental e exercício espiritual. O exercício mental vai ter eu acho que vale um grande parênteses aí da gente um dia marcar uma conversa só sobre exercícios mentais, de como a gente pode turbinar a nossa mente, de como a gente pode proteger e dar mais resistência para a nossa mente. Exercitar, empreender, que eu aprendi com você, e expandir. Então, empreender é fazer o que você me ensinou, cara. Tem muita gente sofrendo e adoecendo porque está diante de um problema e não entendeu que esse problema é uma oportunidade para empreender, porque todo empreendimento que é de sucesso é você resolver um problema. É isso. Cara, você já enxergou o problema, você enxergou o empreendimento. Perfeito. E aí, empreender vai trazer saúde para você. Com G, 3 coisas. Guardar. Guardar o quê? Guardar tudo, cara. Tudo que você pega, guarda. Isso já faz... Você pegou uma coisa do armário, guarda, cara, porque isso vai trazer saúde mental. A bagunça faz bagunça na nossa mente. É engraçado isso, cara. Isso faz muito sentido. Organização traz organização mental. Então, por que Deus antes de... E aí, talvez
seja uma chave, cara, para sua saúde mental. Comece a ser uma pessoa mais organizada, cara. Por que Deus, quando estava criando lá, diz que a terra era sem forma e vazia, ou seja, era um caos. O que Deus fez? Pois Botar ordem. Haja luz, agora cada coisa no seu lugar, e aí Deus vai e guardando. primeiro ele cria os espaços, depois ele preenche cada espaço, né? Na ordem perfeita, é muito louco isso. Exatamente. Muito legal. Exatamente. Colocar cada coisa no seu lugar. Isso é organizar, é colocar cada coisa no seu lugar. Então, guardar, e aí guardar, fala de guardar o que você bagunçou, fala de guardar recurso, de você investir, de você ser um cara que tem uma mente de formiga, que sabe prever o inverno quando você está no verão. Então, essa mentalidade de armazenamento, de reserva, é uma mentalidade de saúde. Tanto é que o principal conceito da geriatria, quando a gente está falando de saúde na velhice, de longevidade, saúde aí para a terceira idade, é o conceito de reserva funcional. A sua reserva funcional está sendo construída agora. Então, se você não administra bem a sua saúde agora, você não tem reserva lá no futuro. É o que a gente estava conversando agora. Uhum. Se você cuida bem do seu corpo agora, você está garantindo uma reserva para o futuro. É reserva funcional. Então, guardar. Segundo, governar. E aí, quero lembrar aí para quem não conseguiu participar de uma série aí de vídeos da Val sobre autogoverno. Cara, é isso. Isso é... Cara, a gente fica mistificando muito saúde. Cara, saúde é governar a si mesmo de acordo com a palavra de Deus. É isso. Saúde é isso, cara. Isso é viver bem. Isso é qualidade de vida. Qualidade de vida é você ter autocontrole e você falar, cara, eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou comer isso, não vou comer aquilo, eu não vou fazer aquilo outro. Não é porque eu não posso, porque pode até me ser lícito, mas é porque não me convém e eu tenho controle, eu tenho governo, é autogoverno. Então, a capacidade de governar a si mesmo, isso é um fruto do Espírito. É esse domínio próprio, esse autocontrole. Cara, isso é saúde. Quando a gente fala que o melhor remédio que existe para a saúde de alguém é viver a palavra. É só a gente conseguir enxergar como é que a gente coloca cada coisa em prática na nossa vida. E aí, terceiro do G aí, terceiro hábito do G é gostar. Como assim gostar, cara? Gostar de sentir o gosto. Desfrutar a vida, cara. Cara, eu vi uma vez o pastor Luiz Hermínio falando um negócio muito legal, né? Ele disse assim, olha, não se frustre, desfrute. Uhum. É isso, cara. A gente tem que aprender a parar de olhar para o que a gente não tem e se frustrar e olhar para o que a gente tem e desfrutar. Desfrutar é isso, cara. É gostar, sentir o gosto, aproveitar o que você tem. Cara, você não tem muito, mas se você aproveitar tudo que você tem, é aquela história aquele poema do Rubem Alves, né? Do Tempo e a Jabuticaba. Ele fala que um homem tinha um cesto cheio de jabuticaba e aí ele ia chupando displicentemente cada jabuticaba até que ele viu que estava acabando. Quando ele viu que tinha pouco, aí ele começou a chupar, ruguir até o caroço, porque ele queria aproveitar o máximo, porque ele não tinha muito. Cara, essa consciência de desfrutar ao máximo o que a gente tem é o que vai fazer a gente viver com qualidade. A gente, não preciso de muito, eu posso desfrutar tudo que eu tenho. Perfeito. Então, sentir o gosto de tudo, cara. Sentir igual o gosto Paulo, de um né? filho da sua família, cara. Cara, isso é um turbo na nossa mente, cara. Isso é um turbo. Eu tô conversando com você, cara, eu vou aproveitar ao máximo essa nossa conversa. Eu não vou ficar mexendo no celular enquanto eu falo com você. Porque aí eu nem mexo no celular direito, não sou intencional no celular e nem converso com você direito, cara. Eu não desfruto da sua companhia. Cara, quantas coisas a gente tá perdendo o gosto, perdendo a oportunidade de desfrutar, porque a gente não pensa no que a gente está fazendo. A gente não sente o gosto do que a gente está fazendo. A gente come sem sentir o gosto, cara. Sim, muito. A gente come com pressa, a gente não sente o gosto.
Então, sentir o gosto vai fazer a gente comer menos. Porque você vai se saciar mais, porque você está sentindo gosto, mastigando devagar, cara. A nutricionista não fala isso para você? Fala, ô. É o seguinte, cara. Mastiga bem, sente o gosto do alimento. Você vai mandando uma mensagem pro seu cérebro, você está comendo bem, hein, meu? Olha que delícia. Olha, daqui a pouco você está saciado, cara. Porque você percebeu que você não precisa comer o tanto que você achava que precisava. É só você sentir melhor o gosto das coisas. Perfeito. Então, isso vale para tudo na nossa vida, né? Para terminar aí, o R. R de reduzir a ansiedade, reduzir açúcar, reduzir sal, reduzir o desperdício, reduzir a sobrecarga, reduzir a tensão, reduzir gordura, reduzir tudo que a gente sabe que a gente precisa reduzir. O A é o A de alimentar. E aí, quando eu digo de alimentar, não estou falando de se alimentar apenas, porque a gente já falou um pouco disso, eu estou dizendo de alimentar outras pessoas, de cuidar de alguém, nutrir. Uau. Cara, tem um combo de serotonina, de noradrenalina, de tudo que é neurotransmissor, de endorfina, de substância de bem-estar na solidariedade, cara. No bem-estar que a gente propõe ao outro. Cara, remédio bom é você ajudar alguém. É. Você alimentar alguém. Cara, essa sensação que a gente tem quando a gente prega uma palavra e Deus fala com alguém e aquela pessoa chega para você e fala, cara, Deus falou comigo. Cara, Deus mudou minha vida através dessa palavra. Cara, você fica... Parece que você fez uma viagem. Nenhuma viagem para as Maldivas não faz tão bem para sua mente quando você vê que você mudou a vida de alguém com uma palavra, cara. É. Então, alimentar. Segundo, acompanhar. E aí, quando eu digo acompanhar, eu estou dizendo de você acompanhar alguém, que vocês falaram ontem. Você ser mentoriado, cara. Mentoriar. Ter alguém que você acompanha. Alguém que sabe chegar onde você quer chegar. Não tentar ir sozinho. De você ter alguém que te leva junto ou que sabe os atalhos para te colocar lá no lugar onde você quer chegar. Acompanhar fala de ser discipulado, fala de ser pastoreado, fala de ser mentoriado, fala de ter um médico para te acompanhar. Pô, a gente perde muito de saúde porque a gente não acompanha. Pô, quanto tempo faz que você não vai no médico? Quanto tempo faz que você não faz um check-up? Quanto tempo faz que você não para se ver, para se acompanhar? Então, acompanhar. E aí, para a gente encerrar aí, o A, agradecer. Agradece que cresce. Cara, gratidão, já tem estudos mostrando que pessoas que são gratas, pessoas que têm o hábito de agradecer, elas adoecem muito menos do que pessoas que são reclamonas, pessoas que são murmuradoras, né? E o L, para terminar aí do integral, é você ter liberdade e dar liberdade. Cara, ser flexível, deixar as pessoas terem o direito de escolher, não ser uma pessoa inflexível que não dá espaço para os outros, que quer tudo do seu jeito. Dê liberdade e seja livre também, às vezes até dos seus próprios traumas mentais aí, né? Próprias neuras, né? Liberalidade. Você falou aí, Tim? Das próprias neuras, né? Exatamente, das próprias neuras. E aí, para a gente encerrar, liberalidade, ser generoso e ter limites, cara. Colocar limite. Cara, eu vou usar a rede social por 30 minutos. Mais do que isso, eu vou usar para trabalho. Eu vou trabalhar tantas horas no dia. Cara, eu vou gastar tanto. E cumprir com esses limites. Isso faz muito bem. Cara, imagina um rio que não tem limite, cara. O que acontece? É destruição, cara. O curso é feito pelo limite. Para a gente ter propósito, a gente precisa ter limite. Então, esse é o mix aí. Foi muita coisa junto. Se você... eu já estou cadastrado nessa sua série aí, viu? Se quiser participar, a gente vai falar de um por um aí, fazer um dia para cada letra do integral aí, para a gente ter um 2021 com saúde integral, não focando em doenças, mas focando em hábitos que vão nos trazer uma vida mais saudável, né? Perfeito. Mano, eu vou liberar você, que parece ter uma criança querendo você aí, né? Tô com essa sensação aqui. Tem, eu acho que tem. Fiquei com essa impressão. A Mariana tá dando conta dela.
Manão, obrigado, cara, pelo seu tempo, pelo seu carinho, pelo seu conhecimento. Eu não tenho dúvida do quanto que você é um homem de Deus, mas você tá cada vez melhor. Tá igual o vinho, Johnny. Que isso, cara. Tô só sozinho. Muito bom, cara. Amo você, amo sua Precisando melhorar família. minha reserva, hein? Deus tá pegando eu para melhorar minha É, reserva funcional aí, porque a mensagem tem que chegar mais longe ainda e o cavalo não tá lá essas eu tô coisas. no seu time, eu tô no seu time. Vamos junto nessa daí. Tamo junto. Cara, amo você. Um beijão em todo mundo aí. Vai cuidar das suas crianças. Dá um beijo na Gé. E tô morrendo de saudade da sua mãe, cara. De verdade. Dá um beijão nela por mim, viu? Aparece aqui, cara. Tô te Vou. esperando. Deus abençoe. Um abenção, cara. Obrigado. Beijo, Deus mano. abençoe. Obrigado, Tchau, viu? tchau. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.